Como temos usado nossos dons e habilidades para servirmos a Deus e aos outros? De qual maneira nossa vida mudaria se nós começássemos a ver nosso trabalho, nossa vizinhança e nossos relacionamentos como ministério e oportunidades de servirmos a Deus? Como poderíamos aproveitar ao máximo a nossa condição de sacerdotes em Cristo? Temos aproveitado ao máximo o nosso acesso direto a Deus? Podemos ler na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, da seguinte forma: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O Senhor nos diz que somos sacerdotes. Dependendo do nosso histórico, isso pode ser até assustador ou confuso. Pedro está ensinando que os dois benefícios que os sacerdotes tinham no Antigo Testamento estão agora disponíveis a todos os crentes. No Antigo Testamento, os sacerdotes faziam duas coisas. Primeiro, eles tinham o direito, o privilégio e a responsabilidade de entrarem na presença de Deus diretamente. Eles podiam orar e falar com Deus, adorar e ter comunhão com o Senhor. Todas as demais pessoas deveriam se dirigir a eles. Em segundo lugar, os sacerdotes tinham o privilégio e a responsabilidade de representar Deus para o povo e ministrar as necessidades do povo, o que era chamado de serviço, daí o nome ministério. Essas são as duas coisas que se tornam verdadeiras a nosso respeito quando nós nos tornamos crentes. Agora, nós temos acesso direto a Deus. Nós não temos que entregar a nossa oração através de mais nenhum outro sacerdote. Nós não temos que confessar através de mais ninguém. Não precisamos ter comunhão com Deus por meio de mais ninguém. Podemos ler a nossa Bíblia, conversar com o Senhor e termos comunhão diretamente com Ele. A Bíblia nos ensina que quando Jesus morreu na cruz, havia um véu no templo que separava o lugar santo dos santos. Aquele lugar era onde estava o Espírito de Deus e separado do lugar onde os sacerdotes e os homens poderiam entrar. Apenas sacerdotes específicos podiam ir para trás daquele tecido grosso uma vez por ano. Quando Jesus morreu na cruz, Deus rasgou aquele véu, cerca de 21 metros de comprimento, de cima a baixo, simbolizando que não há mais uma barreira entre Deus e nós. Nós também recebemos o dom do ministério para servirmos outras pessoas. Todo cristão é um ministro, não um pastor, mas um ministro. Sempre que utilizamos os nossos talentos e dons para ajudarmos os outros, nós estamos ministrando. Podemos ler em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, da seguinte forma: Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Vemos aqui que foi o Senhor quem nos salvou e Ele nos escolheu para essa obra dele. Não porque merecíamos isso ou qualquer outra coisa, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo. Por que então Deus nos salvou? Vemos que Ele nos salvou para que pudéssemos servi-lo. Um cristão que não serve é uma contradição incoerente. Como podemos então saber qual é o nosso ministério? Olhemos para os nossos talentos, dons e habilidades. Quando utilizamos esses talentos e dons para ajudarmos a outras pessoas, isso se chama ministério, e não há nada de extravagante ou de assustador nisso. É apenas ajudarmos aos outros. Nós podemos ser um sacerdote em um escritório de vendas? Claro que podemos. Podemos ministrar trabalhando como um contador? É claro. Dirigindo um caminhão? Claro que sim. Sempre que estivermos ajudando outras pessoas
estando conscientes de que isso que fazemos é por causa da salvação que Jesus trouxe em nossa vida, nós estaremos ministrando para Deus.